Quem é que trouxe a Bíblia, pessoal? Quem trouxe? Pega a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar conosco. Abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11. Hebreus fica mais para o finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo de número 11. Que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo de número meia dúzia. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. É necessário aqui para a gente. Amigos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Pastor Alexandre, eu quero agradar a Deus. Ande pelos caminhos da fé. Se você quer agradar a Deus, seja um homem e uma mulher de fé. Eu tenho pregado e batido nessa tecla, que a nossa fé honra a Deus. E Deus, Ele honra a nossa fé. Você sabia que através da fé você vence tudo? Através da fé você vence uma doença. Através da fé você vence o desemprego. Através da fé você vence as crises. Através da fé você vence todo o mal. Você vence a Satanás, você vence todo o mal. Pois a palavra de Deus diz que a nossa vitória está onde? Na nossa fé. E está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima, aquele que se achega até Deus, deve crer que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você tem que crer que Deus pode resolver o teu problema. Quem crê que Deus pode resolver o seu problema? Você crê que Deus pode dar um jeito no seu problema? Amém? Ah, pastor, mas meu problema é difícil. A Bíblia diz que o impossível para o homem é possível para Deus. Você já percebeu que quando parece que não tem mais jeito, quando parece que não tem mais jeito, Deus vem e dá jeito na situação? Quando o diabo diz assim, olha, acabou, Deus vem e diz, está apenas começando. Lázaro morreu. E a Bíblia diz que Lázaro já estava sepultado, 4 dias sepultado. E diz a Bíblia que Jesus vai até a aldeia de Betânia. Chegando na aldeia de Betânia, quando Marta vê Jesus, ela diz, Senhor, o Senhor chegou tarde. Meu irmão já morreu, está enterrado. Marta ainda não tinha aquela fé. Ela deveria dar um pulo de alegria, declarar, aleluia, chegou aqui o Senhor da vida. Jesus disse, seu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Jesus está dizendo para Marta naquele momento, eu posso todas as coisas. E ele vai até o túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz, tirai a pedra. Ele diz, tire a pedra. Você sabe que aquela pedra tem um significado. O que significa para nós? Aquela pedra significa toda a incredulidade, toda a falta de fé. Mas ela disse, Senhor, cheira mal. Jesus disse, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Se o quê? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se não crer, você não vai ver nada. Então, para a pessoa ver a glória, ver o poder, ver o milagre, ela tem que crer, pessoal. Crer que Jesus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Tiraram a pedra, e aí Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que o defunto sai o quê? Todo amarrado, ali, nos panos. E Jesus fala, desligai e deixai-o ir. Aquela cidade todinha se converteu, aceitou Jesus, a aldeia de Betânia, porque viu aquele milagre que Jesus fez. Então Jesus fez, e Ele faz nos dias de hoje. Mas Ele diz, se creres, verá o quê? Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu comecei lendo aqui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus,
ele se agrada, se alegra com a nossa fé. Através da fé, a gente vence tudo. Olha o que diz ainda em Hebreus 11, a gente vai andar bastante na palavra. Hebreus 11, 33. Olha o que a fé faz. Pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Forte isso, né? Os heróis da fé, da fraqueza eles tiraram o quê? Forças. E na batalha se esforçaram, puseram em fugida exército de estranhos. Então, através da fé nós vencemos. A Bíblia diz que através da fé caíram os muros de Jericó. Noé, pela fé, ele constrói a arca. Então a palavra de Deus vai nos dizendo aqui o que a fé faz. E o que é fé, pessoal? Fé é certeza. Fé é a convicção que o milagre vai acontecer. Fé é a certeza que a porta vai abrir. Fé é a certeza que você vai ficar curado. Missionário Soares costuma dizer que fé é mais ou menos assim. Ele diz, eu sei porque sei, mas não sei explicar como é que eu sei que a bênção é minha. Porque milagre, a gente explica milagre, pessoal. Como é que a gente explica uma pessoa que de repente estava desenganada pela medicina? E aquela pessoa, de repente, desenganada pela medicina, ela fica curada, do nada. Ela vem à igreja, busca a Deus, aquela doença some, o câncer desaparece. Como é que a gente explica isso? Alguém que de repente tinha uma operação, já vi tanto caso de pessoas que tinham operação marcada já. Uma cirurgia marcada. E a pessoa vem na igreja, busca a Deus, o caroço some, o tumor desaparece, e aí a pessoa vai para o médico fala, o que aconteceu? Você não tem mais nada. Aquele caroço, aquele tumor sumiu, desapareceu. Como é que a gente explica isso, pessoal? Não dá para explicar. Porque milagres, um dia eu ouvi alguém falar, a gente não explica. Milagre, a gente vive ele. Amém? Nós temos que aprender, meu irmão, que Deus, ele continua fazendo milagres na vida de quem crê. A mensagem de hoje é o homem que deixou Jesus maravilhado. É a mensagem de hoje. A palavra de Deus fala de um homem que deixou Jesus maravilhado. E eu quero que Jesus se agrade de mim também. Eu quero que Jesus fique maravilhado com a minha fé. Abra a tua Bíblia agora e vamos lá para Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. Aliás, eu vou mostrar para você um exemplo de um homem que deixou Jesus maravilhado pela sua fé, e uma mulher também. Uma mulher que agradou Jesus com a sua fé. Lucas, capítulo 7, versículo de número 1. Lucas 7, 1. E depois de concluir todos os discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou um centurião dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando junto ele, Jesus, rogaram dizendo, é digno que conceda isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo edificou a sinagoga, e foi Jesus com ele. Mas quando estava perto, enviou o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda julguei digno de ir ter contigo. Diga, porém, uma palavra, e o meu criado o quê? Sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo, esse vai, ele vai, o outro vem, ele vem, e ao meu servo faça isso, ele o faz. E ouvindo isso, Jesus ficou o quê? Maravilhado. Maravilhou-se. E voltando, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em Israel encontrei tamanha fé. E voltando aquele homem para casa, acharam o servo o quê? Curado. Olha para mim. Presta atenção na palavra de Deus. O homem que deixou Jesus maravilhado, um centurião romano. Primeira coisa, nós temos que entender o que é um centurião.
Um centurião é um oficial romano. E esse homem, ele tinha 100 soldados debaixo das suas ordens. E diz a Bíblia que ele tinha um dos seus criados, talvez o que ele mais estimava. A palavra de Deus diz que o seu criado estava à beira da morte. Não diz aqui a Bíblia, não revela qual enfermidade que esse homem estava. Não diz a Bíblia o que esse homem tinha. Só diz a Bíblia aqui que ele estava moribundo à beira da morte, ou seja, à beira de morrer. Já estava nas últimas. E esse homem aqui, esse centurião, esse oficial romano, o que ele faz? Ele pede para chamar Jesus, porque ele ouviu alguém falar de Jesus. Irmãos, nós temos que anunciar Jesus. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas que estão sofrendo. Olha a importância de a gente anunciar Jesus. Ainda mais num tempo como esse, que as pessoas vão desesperadas, sem esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa saída. Jesus é a nossa libertação. Jesus é tudo para nós, pessoal. Então temos que anunciar Jesus. E alguém fala de Jesus para o centurião. E diz aqui a palavra de Deus, está escrito, que esse homem, ele manda alguém, olha, chame Jesus para curar o meu criado. E Jesus resolve ir na casa desse homem. Alguém diz, olha, esse homem, ele edificou a nossa sinagoga. Mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele sendo um romano, ele construiu uma igreja para os judeus. Ou seja, sinagoga é uma igreja de judeus. E Jesus era o quê? Jesus era um judeu, pessoal. Então diz aqui a palavra de Deus que Jesus está indo. E no meio do caminho, ele manda alguém ir ter com Jesus, ele manda um empregado dizendo assim, olha, diga para o Senhor que ele não precisa colocar os pés lá na minha casa, porque eu não me achei digno nem de falar com ele. Eu sou um pecador, eu tenho autoridade na palavra. Eu digo a ele, vai, um criado meu vai, outro vem, ele vem, faz isso, ele faz. Mas o Senhor, Jesus, ele tem autoridade na palavra. Manda ele dar uma palavra e o meu criado vai ficar o quê? Curado. Olha a fé desse homem. Jesus ficou maravilhado dizendo, nem no meio do povo de Israel eu encontrei tamanha fé. Por que Jesus ficou maravilhado com esse homem? Primeiro, esse homem não era um judeu. Ele não fazia parte da promessa. Outro, pessoal, esse homem não conhecia a Torá, a lei mosaica. Esse homem, pessoal, mesmo ele não sendo judeu, ele demonstrou ter mais fé do que os religiosos da época. Ele disse, Senhor, manda apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Diga uma palavra. Você sabia que uma palavra pode mudar a sua vida? Uma palavra. Às vezes uma palavra de Deus que vem pode mudar a nossa história. Pode mudar. Uma palavra, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Eu estou pregando e Deus fala de uma maneira geral conosco aqui. Enquanto eu prego, vem aquela palavra, mexe com você. Vem aquela palavra, balança você. É Deus te visitando, é Deus falando ao seu coração. E a palavra nunca volta o quê? Ela não volta vazia. Esse centurião demonstrou ter muito mais fé do que os religiosos da época. Jesus disse, olha, ficou maravilhado, esse homem tem muita fé. Pode ir, diga a ele que o criado dele já está curado. E eles foram. E quando chegam lá, o rapaz já está curado. É o poder da palavra. A palavra de Deus tem poder, pessoal. Quando ela é mencionada, quando ela é falada com fé, o milagre acontece. Irmãos, quando nós usamos o nome de Jesus, portas se abrem. Milagres acontecem. Quando você usa o nome de Jesus, o mal tem que sair. O sofrimento tem que sair, porque o nome de Jesus tem poder. Eu tenho pregado que o nome de Jesus, o nome de Jesus é honrado lá no céu, respeitado aqui na terra e temido no inferno. Porque o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome que se nomeia. Amém? Satanás tem medo do quê? Do nome de Jesus. Não é do Salmo 91. Eu estava pregando aqui semana passada. O diabo não tem medo do Salmo 91. O diabo tem medo do Deus do Salmo 91.
E se manifestar um demônio, eu vou ficar lendo o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não, irmão. Eu tenho que expulsar o demônio em nome de quem? De Jesus. Porque Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos e expulsarão os demônios. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome curarão os enfermos e expulsarão os demônios. O demônio sai com o nome de Jesus. A doença sai com o nome de Jesus. E esse centurião mostrou ter fé, mostrou crer, que ele realmente acreditava no nome de Jesus. Agora eu quero mostrar para você uma mulher que mostrou fé para Jesus. E Jesus disse para essa mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, mediante a resposta que ela dá para Jesus. E que resposta você tem dado para Jesus? Que resposta? Olha só, abre a tua Bíblia agora, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Hoje é a sexta-feira do fogo de Deus. E nós preparamos um tapete de fogo. Você vai passar por ele. E o pastor Alexandre vai orar pela tua vida. Eu quero botar minha mão sobre o alto da tua cabeça. E se houver um mal na tua vida, esse mal vai sair. Hoje de manhã foi libertação, demônio manifestando, gente sendo curada aqui na hora, pessoal. Foi lindo o que Jesus fez. Agora à noite não vai ser diferente, pessoal. Porque o mesmo Deus que esteve no culto pela manhã, à tarde, ele está aqui no dia, nessa sexta-feira à noite. Amém? Vamos lá. Mateus 15, versículo de número 21. Vamos para lá. E partindo Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os discípulos, chegando a ele, rogaram, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse, ó mulher, veja que é um ó, letra maiúscula e um acento. Ó mulher, grande é o quê? É a tua fé. E seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a menina ficou o quê? Curada. Olha para mim. A Bíblia fala aqui de um caso de intercessão. Essa mulher que estava com um problema dentro da casa dela. O problema era com a filha. A Bíblia não diz o que estava acontecendo com a jovem. Se ela estava doente, se ela estava se prostituindo. Não diz aqui o que acontecia com essa jovem, que a Bíblia diz que ela estava miseravelmente endemoniada. Ou seja, não era só um demônio. Muitos demônios estavam tomando conta daquela moça. Ela já não era mais dona de si, pessoal. E diz a palavra de Deus que Jesus ia passando pela região de Tiro e Sidom. Jesus passando, de repente essa mulher cananeia, ela era o quê? Gentílica. E o que é um gentil naquele tempo? O gentil era um não judeu. Era uma pessoa, era uma pessoa não cristã, era uma pessoa, segundo naquele tempo, até pagã. E alguém fala de Jesus para aquela mulher. Talvez aquela mulher já tinha batido em tantas as portas. Já tinha procurado, pessoal, olha, toda ajuda possível e necessária da época. E nada mudou aquela situação. Porque tem problema que só Jesus é que pode resolver. Quem sabe eu falo com alguém. Você está aí sofrendo, já bateu em tantas as portas. Pastor, já procurei isso, aquilo, bati em tantas as portas e continuo sofrendo doente. Tem problemas que são espirituais, pessoal. Você sabia disso? E quando o problema é espiritual, é só Deus para resolver. É só Deus.
Você sabia que existem doenças espirituais? Depois você dá uma espiadinha em Lucas 3, não é mensagem de hoje, a Bíblia diz que uma mulher encurvada entrou no templo. E Jesus estava pregando, era num sábado. E aí Jesus chama aquela mulher, percebendo que havia um mal na vida dela. Ele põe a mão na mulher e diz: espírito de enfermidade, de doença, sai dela. E aquela mulher que andava encurvada, ela passou a andar ereta. E ela foi curada. E a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Mas o que me chama a atenção, a Bíblia diz que Jesus expulsou um espírito de enfermidade. Você sabia que tem um demônio que coloca doença nas pessoas? O espírito de enfermidade. E a pessoa tem dor de cabeça, e dor aqui, dor acolá, e procura o médico, e os médicos não conseguem descobrir o que a pessoa tem, porque o problema é o quê? É espiritual. E quando o problema é espiritual, pessoal, é só Deus para resolver. É só Deus. Eu conto sobre a minha mãe, que é da Igreja da Graça há muito tempo. Ela tinha dores no corpo, tinha uma dor de cabeça, que não achava médico que descobrisse que ela tinha. Tomava tudo que é tipo de comprimido e remédio. Passava às vezes a noite em claro de tanta dor. Um dia, ela não conseguindo dormir na madrugada, ela ligou a televisão. Estava cheia de dor. E estava lá o missionário Soares na TV. Há 36 anos atrás. O missionário falou pela TV: você que está aí cheio de dor, você que está doente, eu quero orar por você. Ela falou: o quê? Parece que esse pastor está falando comigo. Coloque a mão com a minha aqui. E ela sentiu que era com ela. Colocou a mão na TV junto com o missionário. O missionário orou pela TV. E ela do outro lado da TV, sabe o que aconteceu? Quando ela se levantou, ela estava de joelhos, ela levantou curada. Nunca mais teve dores. Nunca mais teve aquela dor de cabeça. Sumiu. 36 anos, pessoal. O problema dela qual era? Já tinha procurado o médico. O médico não resolveu. Feito exames, não resolveu. Mas Jesus resolveu. Amém? Então diz a palavra de Deus que essa mulher, voltando ao texto aqui, essa mulher, ela procura o Senhor Jesus. E ela vai correndo atrás de Jesus, pedindo ajuda. E Jesus está indo embora, está caminhando, e a mulher gritando atrás dele. E os discípulos vêm agora fazer o papel do intercessor, do pastor, dizendo: mestre, já que o senhor não vai falar com ela, despede ela logo. Irmãos, tem coisas que é só você e Deus, você sabia disso? Por mais que o pastor ore, interceda por você, e o pastor é o sacerdote, é o intercessor, tem coisa que é você e Deus. A Bíblia diz assim, ó: abra a porta do teu quarto. Entra no teu quarto, ou melhor, fecha a porta do teu quarto, ore em secreto que Deus vai o quê? Te recompensar em secreto. Tem coisas que é você e Deus. Eu vi uma vez um irmão contando um testemunho. Eu estava num sábado lá na São João, num culto, né, com o pastor Jaime, que ele estava fazendo, o missionário estava viajando. E ali o missionário terminou o culto, aliás, o pastor Jaime terminou, passou para o pastor Fernandes Lima, e ele deu prosseguimento nessa reunião. E um senhor queria muito, mas muito mesmo falar com alguém naquele dia. O senhor contou depois. E ele disse que ele veio na igreja precisando falar com alguém, com um pastor. E aí o pastor ia saindo assim do altar, o pastor Fernandes: ô pastor, preciso falar contigo. O pastor, acho que estava ocupado, tinha muita coisa para fazer. Falou: irmão, agora não dá. Vai para a tua casa, dobra o joelho e ora. O irmão disse que ficou indignado. Como é que pode? A gente vem para a igreja, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, e o pastor não me atende. E disse que ele foi embora até, ele contou, falando: não volto mais aqui, não volto. Com bronca, com raiva. Mas aí vinha aquela palavra: vai para casa, dobra o joelho e ora. Diz que ele, quando chegou em casa, falou: já estou aqui mesmo. Dobrou o joelho e começou a orar. Deus falou com ele, pessoal. Deus abençoou ele. Amém? E ele contou depois esse testemunho na sede. Falou: olha, eu saí indignado daqui, mas eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho e orei, Deus falou comigo e resolveu o meu problema. Sabe por quê? Porque tem coisas que é só você e Deus. Você tem que ter um particular com Deus, pessoal. Eu tenho pregado que Jesus não pode ser um estranho na nossa vida, ele tem que ser o nosso amigo. Abre o teu coração, bate um papo com Jesus. A palavra de Deus aqui nos fala da mulher cananeia.
Jesus caminhando, ela correndo atrás, o discípulo despede, e ela chega até Jesus e o adora, dizendo: Senhor, me socorre. Sabe qual que foi a palavra de Jesus para ela? Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Jesus chama ela do quê? De cachorrinha. É um elogio? É um elogio? Não. Na nossa tradução aqui, qual era? Cachorrinha? A gente fala cadelinha, né? Ah, cadelinha. Jesus chama ela de cachorrinha, pessoal. Cachorrinha. Não era nenhum elogio. Por quê? Porque os judeus, aquela mulher sendo gentílica, pessoal, os judeus chamavam os gentios de cachorros. Mas aquela mulher, pessoal, mesmo Jesus chamando ela de cachorro, ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, eu sou sim uma cachorrinha, em outras palavras, né? Sem rasgar a Bíblia, sem distorcer a palavra. Eu sou sim uma cachorrinha, mas bem pecadora. Mas os cachorrinhos, Senhor, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, pode ir que a tua filha está curada. Eu vejo que Jesus testava a fé e a paciência dessa mulher. Ela poderia virar para Jesus e falar: nossa, o Senhor foi muito duro comigo, o Senhor me ofendeu. Não, ela adora Jesus dizendo: olha, eu só quero um pouquinho da tua bênção. Um pouquinho, Senhor. Jesus, grande é a tua fé. Mulher, vai, a tua filha está curada. Ela vai para casa e encontra a filha curada. Então essa mulher agradou Jesus por conta do quê? Da sua fé. Amigo, mesmo enfrentando uma luta, um problema, continue na fé. Mesmo passando pelo silêncio de Deus. Já passou pelo silêncio de Deus? É aquela hora que a gente ora, Deus não responde, Deus não fala. E na hora do silêncio, que Deus está em silêncio, é a hora que Ele mais trabalha na nossa vida. Talvez você tenha orado e até agora Deus não lhe respondeu. A resposta que você tanto quer não veio. Continue firme, meu irmão. Não seja precipitado. Eu aprendo algo com a Bíblia. Irmãos, quando eu oro a Deus, a resposta não vem, eu vou deixando a coisa acontecer naturalmente. Deus está trabalhando. E a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu amo esse texto na Bíblia. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus aqui? Ó? Quem está confiando em Deus? Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando lá na tua casa. Deus está trabalhando lá na vida do teu filho. Deus está trabalhando no teu casamento. Deus está trabalhando e vai te abrir uma porta em nome de Jesus. Deus está trabalhando e vai te honrar, vai te abençoar. Mas, amigo, seja como aqui, olha, o oficial romano, que mostrou fé, deixou Jesus maravilhado. E essa mulher cananeia, que Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a sua fé. Mesmo ela sendo gentílica, mesmo ela não sendo uma judia, ela não conhecendo as leis, a Torá, ela demonstrou ter mais fé do que os religiosos da época. E glória a Deus por isso. Hoje eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está doente, enfermo. E Jesus vai curar e vai operar na sua vida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar?